pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Para todo mundo que sabe aqui na cidade, tem um outro podcast, o TV da Fronteira. E eu quis trazer essa super convidada, a Tati. Todo mundo conhece a Tati do Jornal da Fronteira. E agora do podcast da TV da Fronteira. E eu quis trazer ela para nos contar um pouco sobre a sua trajetória de trabalho junto ao seu marido. Oi, Tati, tudo bem? Oi, doutora, tudo bem? E você? Tudo bem. Tudo A bem. Tati também é minha paciente de muitos anos. Então, eu, assim, é muito querida. A gente tem uma história muito boa, longa junto, muito bacana. E é por isso que eu quis te trazer aqui para você contar pra gente a sua trajetória de empresária. Eu acompanhei todos esses teus anos e quero que você nos conte como foi, como começou. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutora Tayana. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Até quando recebi a sua mensagem, na resposta eu falei, olha a coincidência, porque no sábado a gente tem um almoço em família, estávamos comentando do seu podcast, o meu cunhado, minha cunhada assistiram e tal, e nos falaram para convidar você para o podcast, e na verdade é o Luiz que faz o podcast na TV da Fronteira, estamos no 27º episódio já. Muito bom, muito legal. E como eu tinha um horário marcado essa semana, eu pensei, eu convido ela pessoalmente. E você me convidou, eu fiquei muito feliz para participar do teu podcast. Então, olha, eu vou participar do teu e depois... eu vou participar do seu, só que o seu é ao vivo, o seu dá mais medo. O meu Mas é ao o Luiz vivo. vai ser bem bonzinho comigo. Vai ser bem bonzinho, Vai ser bem é um bonzinho. bate-papo também bem Bem legal. gostoso, né? Bem gostoso, as pessoas que vão, gostam muito do podcast. Sim, eu acho que é uma forma muito legal das pessoas acabar conhecendo a outra pessoa, o outro profissional, a trajetória da outra pessoa. É muito bacana. Eu gosto muito de entrevistar e de escutar as histórias que a gente nem sabe de toda a trajetória da outra pessoa, né? Sim, e o Luiz procura trazer profissionais assim. No começo a gente começou trazendo pessoas mais da área, como que eu vou dizer, humorística, assim, sabe? Só que na nossa redondeza aqui não tem muitos nessa área. Então ele começou trazendo profissionais. A gente já levou, eu não vou citar o nome de todos porque vou esquecer de algum, mas nutricionistas, várias pessoas já participaram do nosso podcast. Então conhece um pouco da história das pessoas, do dia a dia, do trabalho. É uma forma de divulgação muito legal. Muito legal. Eu tô adorando fazer e adoro assistir também o podcast das outras pessoas. Você sempre sai com alguma coisa agregada. Naquele podcast sempre sai com algum insight, alguma coisa que te agrega na vida. Isso, exatamente. E você vai agregar muito para muita gente. Porque eu quero que você conte a sua história. De quando começou o podcast. O Jornal da Fronteira, né? Quando vocês adquiriram. Eu quero que você me conte como começou esse... Então, foi em 2013... Vai para 11 anos em setembro agora de 2024. 11 anos já? 11 anos já vai fazer. Eu nunca trabalhei na área de jornal, de imprensa, dessas coisas, mas o Luiz trabalhou desde novo com o Dionísio no Jornal da Fronteira. E em 2013 surgiu a oportunidade de adquirir o Jornal da Fronteira. Então, eu trabalhava numa empresa que tem um carinho muito enorme pelos proprietários. E eu, inclusive, pedi opinião dele naquela época, o que ele achava da gente estar adquirindo o Jornal da Fronteira. Tinha muitos anos já, na época não lembro quantos, mas o Jornal da Fronteira já vai fazer 31 anos agora, dia 19 de fevereiro. E é bem conceituado na região. Isso, muito conceituado na região, porque a gente atende vários municípios, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. Então, a gente decidiu que então íamos comprar o Jornal da Fronteira. Assumimos o Jornal da Fronteira dia 1º de outubro de 2013. Nossa, foi assim, no começo eu fiquei trabalhando na empresa que eu trabalhava. Eu não queria sair trabalhar junto com o Luiz, porque as pessoas mesmo falavam, trabalhar marido e mulher junto tem seus altos e baixos e tal. Fiquei trabalhando na empresa. Porém, ele precisou da minha ajuda.
Então eu saí da empresa que eu trabalhava, pela segunda vez eu estava trabalhando naquela empresa, como eu já falei, tinha um carinho muito grande pelos meus patrão, e fui ajudar ele no Jornal da Fronteira. Eu tinha as meninas pequenas, não foi fácil, não foram anos fáceis. Você, como me convidou para vir contar um pouquinho da minha história, você sabe quando eu venho... É por isso que eu quis que você viesse. Eu acompanho toda a sua história. Eu acho muito bacana, uma história assim. Quero que você conte, nos conte, eu não vou falar. Foram momentos de várias superações, porque hoje, depois de, como eu disse, já vão fazer 11 anos do Jornal da Fronteira, é um jornal muito conceituado. Muito. Porém, como a gente mudou o jornal de local, onde nós tínhamos ele durante todos esses anos, dia 1º de março do ano de 2023, a gente mudou o Jornal da Fronteira. A gente está em novo endereço. Dali para cá, no decorrer do ano de 2023, tinha pessoas que sabiam que a gente mudou o jornal de lugar. Mas tinha aquelas pessoas que já tinham em mente, o jornal está acabando, o jornal impresso está acabando. Teve muita gente que falou para nós que pediu se o jornal tinha fechado. Quando a gente fez a mudança. Não, o Jornal da Fronteira não fechou e o Jornal da Fronteira mudou-se de endereço justamente para se adaptar, se adequar ao novo momento. Ao novo, com certeza. Como você disse, nós também temos um podcast, então o Luiz tinha projetos de seguir mais nessa área de Facebook, de Instagram. Então a gente criou o TV da Fronteira, que é mais na parte de entrevistas ao vivo. Daí o nosso podcast, daí ele tem um outro programa que vai ao ar na quarta-feira, se não tem como na quarta, na terça, mas é o Papo Aberto, daí é mais para políticos, mais para a área da política, prefeitos, secretários, mais na área política. Eu acho que o Luiz, ele teve uma visão muito grande, né? Ele evoluiu conforme a gente, né? Tudo foi evoluindo, mais na área da internet, ele foi evoluindo o jornal também. Eu achei muito legal isso, ele ser visionário disso, não ficar limitado somente ao jornal impresso, porque as coisas mudaram. De 10 anos atrás, a gente acabou de ter entrevista com a psicóloga, então de 10 anos atrás, a gente não é a mesma pessoa. Não. Então, nossos serviços não são os mesmos e tem que evoluir isso. E o Jornal da Fronteira é um jornal muito conceituado, tem um respaldo muito grande. Tem uma credibilidade muito grande na região. E que nem você disse, tem que estar sempre buscando, sempre inovando. E nem só nessa área. Qualquer outra área tem que estar sempre buscando inovações. E o Luiz, eu sempre falo que eu sou muito medrosa, mas o Luiz é muito pra frente, ele é muito... Então, eu tento segurar e ele tenta me puxar pra frente. Então, eu acho que é por isso que... Se complementa e tudo sempre acaba dando certo. Você faz a parte de administração, da contabilidade do jornal. Eu faço toda a parte comercial e administrativa financeira do jornal. Então, vocês têm o Jornal da Fronteira, que ainda continua impresso. Para quantas cidades ele abrange? Cidades no momento sim não vou lembrar, mas nós circulamos em várias cidades do Paraná, Santa Catarina, e ainda com 3.000 exemplares toda terça e quinta-feira. Toda terça e quinta-feira? O nosso jornal é bissemanal. Cada vez 3.000? 3.000 exemplares. Nossa, é bastante, né? Guarujá, Cedro, Princesa, Flor da Serra, Bom Jesus, essa região toda. Então tem o Jornal da Fronteira, tem o TV da Fronteira, o podcast. Isso. Tem o Papo Aberto. É que o TV da Fronteira, o Luiz criou um projeto do Jornal da Fronteira. Sim, mas daí são todos agregados do Jornal da Fronteira. Todos agregados do Jornal da Fronteira. Daí, dentro do TV da Fronteira, ele criou o Papo Aberto, que é um programa mais voltado para a política, e o podcast, que no podcast ele não traz nada sobre política. Ele fez uma parte. É mais isso que eu falei, mais pessoas da comunidade, assim. Para mostrar o trabalho. Para mostrar o trabalho, que tem uma história para contar. Eu acho muito legal. E quantos funcionários hoje envolve tudo isso? Nós estamos, comigo e o Luiz, estamos em 10. 10 funcionários. Inclusive a minha filha mais velha, com 16 anos, a Elô, que você conhece, porque eu trabalhei com a doutora Tayana também alguns dias, ela era pequena, ela já tem 16 anos, ela trabalha com nós no jornal, ajuda nós, e bastante. Eu acho legal contar que
do Jornal da Fronteira, quando começou, né? Eu me lembro que uma vez você veio aqui e falou do medo que você tinha de comprar. Dessa ideia que o Luiz teve de comprar e que você estava com medo. Se você conseguiria pagar, se não ia conseguir. As pessoas quando vê, acham tudo muito fácil, né? Adquirir muito fácil, eu consigo as coisas muito fáceis. E não é assim. Não, né? é o que eu falo sempre pro Luiz. Como eu sou medrosa, então eu olho o lado bom do negócio, de qualquer coisa, e olho também o lado ruim. Ele fala que eu sou muito negativa. Mas não é, é que eu olho o lado bom e eu olho também o lado que pode dar errado, alguma coisa assim. Então, a gente levou um certo tempo, assim, para amadurecer a ideia, pensamos muito bem, pedimos algumas opiniões e decidimos, que nem você disse, me trouxe aqui para contar um pouco do medo que eu tinha. Do medo. Só que se você não tenta, como que você vai saber se vai dar certo? Você tem que tentar para ver acontecer. E depois disso, depois de ter o jornal, como já vão fazer 3 anos que a gente vendeu o restaurante, porque depois disso a gente também comprou um restaurante. Ficamos 6 anos com o restaurante, então como já vendemos faz alguns anos, então logo depois da compra do jornal, surgiu para comprar um restaurante e o Luiz, como queria ter mais um negócio, acabamos comprando o restaurante, então o que ficou mais puxado ainda pra gente, com um filho pequeno e tal, mas... E pra você, como mãe, como você conseguiu administrar isso? Tudo isso, trabalhar fora, um restaurante, as filhas pequenas, elas eram pequenas ainda, né? A gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre correndo. Sempre correndo, muito corrido, mas sempre dá um jeito. Se ajudando, claro, o Luiz me ajudava, eu ajudava ele, apoio da família é fundamental. Então demos um jeito e ficamos 6 anos com o restaurante. Eu trouxe a Tati aqui para falar, porque como eu acho interessante contar isso, que as pessoas acham tudo muito fácil quando vê de fora. Então eu te acompanhei em todo esse processo, a compra do jornal, que você tinha esse medo, se você ia conseguir pagar, se não ia, era um valor grande, né? E você ficou com medo. E vocês pagaram. Tudo certo, resolvido, trabalhando, não desistindo disso. Você como mulher, e o meu podcast é só de mulher, né? Só trago mulher para mostrar como uma mulher que apoia o seu marido, o marido vai, a família vai, tudo, você tendo um apoio bom em casa e uma mulher do lado, ou acompanhando isso, dando apoio, a gente consegue tudo o que quiser. Tudo flui, tudo tem avanços e vai para frente. Assim, não foi fácil, que nem eu já falei. Nós tínhamos, quando a gente comprou o jornal, a gente tinha nossa casa própria. Com o passar dos anos, a gente teve que vender a nossa casa própria. Então, assim, só que eu e o Luiz, nós tivemos vários anos assim que passamos por dificuldade, como todo mundo passa, e quem está lá fora não vê o que dentro de uma família, o que dentro de uma casa, de um negócio, as pessoas passam. Acham tudo muito fácil. Acham tudo muito fácil, porque o Luiz, na verdade, costuma dizer o seguinte, que nas redes sociais, Instagram e Facebook, as pessoas só postam o lado bom da vida. E daí, assim, tudo que a gente passou, só que eu e o Luiz fomos assim um casal e uma família, como tendo as meninas pequenas, depois que a gente é mãe, a gente tem filhos, tudo é por eles. Então assim, o que fez nós não desistir era por elas. Elas eram pequenas e eu nunca vou esquecer. Elas tinham cada uma o seu quarto bonito, tudo decoradinho, de menina e tal. E quando a gente vendeu, não foi fácil. E a gente ia passear na casa de famílias, de amigos que tinham meninas, por exemplo. Elas iam no quarto das meninas, tinham tudo ajeitadinho, porque a gente foi morar no apartamento, era tudo menor e tal. Elas não tinham um quarto para cada uma. E elas me diziam, mãe, quando nós vamos poder ter a nossa casa de novo com o nosso quarto, com as nossas coisas? Aquilo, toda vez que a gente tinha uma dificuldade, a gente pensava, não, é por elas que nós vamos lutar, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir, que nós vamos poder dar a casa que elas tanto querem. Então, hoje você sabe, eu tenho minha casa novamente, a gente construiu uma casa muito bonita, mas com muito trabalho.
E, assim, eu tô muito feliz por isso, porque, por exemplo, assim, você não pode desistir, você não pode fracassar naqueles momentos difíceis, você tem que, cabeça erguida, e ir pra frente. E dar a mão pro seu marido e ir. E não olhar para trás. não olhar para trás. E só seguir. Só seguir. Então, quem vê a Tati hoje não imagina que teve que vender sua casa para comprar um jornal, para fazer um sonho. Não. E que se pagou. E que se pagou. E que hoje me deu outra casa. E que te deu outra casa, do jeitinho, porque eu passei também acompanhando a construção dessa casa. Eu acompanhei também a construção dessa casa. E eu me lembro de cada parte que você dizia, agora eu vou fazer isso. Não, depois eu vou querer fazer a edícula, não era alguma coisa assim? E ela já fez, a edícula já fez tudo. Então, assim, e ela é muito mais bonita que a sua outra casa. Sim, e tipo, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E você deixou de uma coisa confortável para investir numa coisa que não tinha um sonho de dar certo, num serviço que fosse dar certo e que deu muito certo. Sim, porque que nem disse o Luiz, quando a gente comprou, nós não tinha assim, a gente teve que financiar um valor alto para comprar. Ele sempre dizia, o jornal levou a minha casa, mas tipo, se eu quisesse ter o jornal, eu tinha que fazer assim. Senão nunca ia ter um negócio que fosse nosso. O Luiz, mais do que qualquer outra pessoa, sabia muito bem como que o Dionísio trabalhava, como que trabalhava dentro de um jornal, para fazer as coisas dar certo. E depois o jornal devolveu a minha casa. E ele foi visionário para evoluir junto com a tecnologia que veio. Sim. Ele foi bem visionário. Não, o Luiz é muito visionário, ele está sempre buscando inovar e sempre... Que nem eu falei antes ali, né? Que tem pessoas lá fora que acham que o jornal impresso já está morrendo. A gente participa dos congressos de jornais do interior, por exemplo, de Santa Catarina e do Paraná. O jornal impresso ainda está muito forte para quem sabe trabalhar. A pessoa que só tem aquele jornal, que vai fazer só o jornal, que nem eu já disse, acho que antes, no começo, só pegar a matéria dos sites e jogar lá no jornal impresso, não... Claro que daí vai cada vez enfraquecendo mais, cada vez enfraquecendo mais. A pessoa tem que ser muito boa no que está fazendo. Ser muito boa no que está fazendo, está sempre buscando inovar. Eu posso citar um exemplo do que a gente fez no final do ano? Deve. Então, a gente no final do ano fez uma edição especial de Natal e Ano Novo. Como é de costume, todo Natal e Ano Novo a gente faz uma edição especial. E esse ano a gente busca sempre entrevistar pessoas... pioneiras. A gente entrevistou uma senhorinha que tem muitos filhos, muitos netos, bisnetos, acho que até tataranetos. Ela reúne uma família assim enorme, todo Natal, toda Páscoa, datas assim. E eu falei pro Luiz, porque todo ano a gente faz essas matérias especiais. Eu falei, vamos fazer essa para edição especial de Natal e Ano Novo, porque é um momento das famílias se reunir com a família, avó, neto, bisneto. E a gente fez essa matéria, como a gente tem o TV da Fronteira, que é mais voltado para entrevistas de vídeo, fazer vídeos e tal. Primeiro foi feito um vídeo, foi largado o vídeo na TV da Fronteira, no Jornal da Fronteira, acho que dia 23 ou dia 24, não lembro direito a data, para o Natal. Deu muita visualização, muito compartilhamento, porque as pessoas gostam de histórias assim. Gostam de histórias. Por isso que eu trouxe aqui, porque eu acho linda essa história. Porque assim, ó, essas histórias, a pessoa vai ver, ela vai estar passando lá no Facebook do Jornal da Fronteira, na TV da Fronteira, vai ter matérias de política no geral, assim, ou de acontecimentos assim, que não chamam muita atenção. Não que não seja importante, claro, a gente divulga tudo que é tipo de notícia. Mas isso é uma notícia diferente. No meio de tanta coisa que noticiam de ruim, isso, infelizmente, a gente vê muita tragédia. Muita tragédia. Trazer alguma coisa boa. Isso. Ainda dá esperança pra gente. Ainda dá esperança. Por exemplo, então essa matéria foi muito bem visualizada, as pessoas comentando. E daí entra a parte do jornal impresso, como ainda tem sua credibilidade e ainda tem uma grande circulação. Então a família é uma família bem conhecida, até vou citar, é a
O pessoal ali da Benatti é a mãe do seu Newton da Benatti. Sim. E é uma família muito grande. E a gente levou uns exemplares, uns quantos exemplares para eles guardar, porque a vozinha lá, que eu também não lembro agora o nome dela, mas uma pessoa mais de idade gosta de guardar o jornal. Sim. Tem pessoas que plastificam até aquela parte da sua matéria e guarda. E isso vai ter por muitos anos. O que a internet tu não vai conseguir guardar. Isso, exatamente. Então, a gente levou vários exemplares lá para eles, para os filhos, para os netos, para guardar uma recordação da avó, da bisavó. Eu me lembro que uma vez a gente fez alguma coisa Dia das Mães para minha mãe, eu e os meus irmãos, e tá guardadinho. E esses tempos saiu uma matéria da minha mãe, quando a minha mãe foi princesa de Bom Jesus, alguma coisa, saiu a foto dela. E então a gente guardou também. Então são recordações que a internet não vai te dar. Não. E precisa ter isso ainda. Precisa ter. E ainda tem muitas pessoas que ainda fazem isso, ainda guardam. Nós mesmos, o jornal todo ano é pego todos os exemplares de janeiro, da primeira edição de janeiro até a última lá de dezembro, e é feita uma encadernação. É um livro grande, assim, ali naquela encadernação, daí tem o ano 2023, todos os exemplares estão ali nessa encadernação. Isso tem desde que existe o jornal. E tem pessoas também, para te ver como o jornal ainda está bem... As pessoas ainda leem, principalmente as pessoas mais de idade, né? No final do ano a gente pegou férias coletivas, a gente dá férias coletivas entre Natal e Ano Novo, e dia 2, o pessoal voltava dia 3. Dia 2 eu precisei ir no jornal fazer umas notas fiscais, fui lá no jornal, tocou o telefone, o Luiz atendeu o telefone. Era uma senhorinha indignada que ela não recebeu o jornal. O último jornal foi aquele bonito, ela falou assim, aquele jornal bonito de Natal, e depois ela não recebeu mais o jornal. Como assim ela não recebeu o jornal? Porque a gente estava de férias aquela semana, então o jornal não circula. Não. E as pessoas ligam atrás. O jornal circula na quinta, só um exemplo. Quem não recebe na quinta, porque às vezes os meninos não conseguem entregar tudo na quinta-feira, na sexta-feira a pessoa já liga. O que aconteceu que o jornal não veio aqui em casa? Eu não recebi ontem. Calma que vai hoje, os meninos não conseguiram entregar todo ele ontem. Então ainda tem um público muito grande que assiste, os mais velhos. Os mais novos são mais da tecnologia. Internet, sim, que vocês estão ali. Então vocês estão em todas as plataformas. Isso. A gente sabe disso, que os mais novos gostam mais da tecnologia, né? Mas ainda tem muita gente que assina o Jornal da Fronteira e tem muitos que, inclusive, eu fico tão feliz quando... Tem quem liga no jornal pedindo como faz para assinar o Jornal da Fronteira. Ainda temos isso. Que bom, né? Que bom. Mostra a credibilidade, mas também mostra a dificuldade de se ter no jornal. Porque a gente, em todas as outras profissões, você vê muita gente de todas as outras áreas da profissão. E o jornalismo e o jornal, não. Não é uma coisa que você vê, você tem muitas pessoas fazendo isso. Porque requer um talento, uma dedicação que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Por exemplo, vamos pegar essa matéria especial dessa senhora. Precisa uma pessoa para ir lá entrevistar, tem que saber o que conversar, porque tem pessoas que não falam, sabe? E às vezes a pessoa tem tanta coisa que pode dividir com quem estiver entrevistando, mas a pessoa tem que saber perguntar e aos poucos perguntando, que se torna uma entrevista e um bate-papo muito legal e com uma história linda para contar. Tem que ter uma sensibilidade, né? Também. Para saber fazer isso. Então é por isso que a gente não vê muitos. Né? Eu acho que você... Sábado, a gente vai fazer uma outra nessa linha de... como que se diz? De pioneiros, isso, é de uma senhorinha pioneira, não vou contar mais para não ser, dá, porque vai ser surpresa, mas a gente já tem uma programadinha marcada já para o sábado fazer e depois largar nas redes sociais e depois no jornal impresso. Que bacana, né? Isso, que nem você disse, as pessoas gostam disso. Gostam de matérias diferentes, né? Conteúdos diferenciados. Tem muito, por exemplo, nós também temos o site Jornal da Fronteira, sim. Facebook, Instagram, estamos em todas as plataformas. Só que até no meio digital, em Facebook, Instagram e site,
você tem que ter os seus conteúdos diferenciados. Porque as pessoas gostam de ver. Coisas diferenciadas, busca alguma coisa diferente e tá lá no teu site, por exemplo. E ele é bem visitado. Bem visitado. Bem o visitado. site do Jornal da Fronteira. Sim. Vale a pena a pessoa fazer a sua propaganda lá, porque é um site muito visitado. Porque o Jornal da Fronteira, o Luiz busca não divulgar só matérias da região, como do jornal impresso. Divulga matérias no âmbito geral, assim, mais. E a dificuldade, e também se fazer um jornalismo, é um jornalismo, né? É um jornalismo, estar atento ao que está acontecendo quase ao vivo, né? Qualquer repercussão que aconteceu agora, você tem que estar ligado e correr atrás disso. Correr atrás da notícia. Atrás da notícia, então isso não é fácil. Não é fácil. Você tem um funcionário para isso? Como que funciona? Ou o Luiz que vai atrás correndo? Não, nós temos o pessoal que vai atrás desses conteúdos. O Luiz faz mais dessas matérias especiais. Só que nós, de um tempo para cá, nós fugimos um pouco da parte das matérias policiais. Nós não divulgamos mais muito aquela parte da tragédia, sabe? Sim. Porque tem muito veículo de comunicação, muito meio de comunicação que caiu um motoqueiro lá, deu qualquer acidente, está lá fazendo cobertura. Não é o foco de vocês. Não é o nosso foco mais não esse é de um foco. tempo para cá. Sim, é outra parte. É outra parte. É bacana isso, né? Como o Luiz já focou mais nesse projeto do TV da Fronteira, com esse papo aberto que ele faz toda quarta-feira, ou podcast, a gente foca mais nessa parte e não mais para a parte do policial. E hoje, depois que você terminou de pagar tudo isso, todos os seus, mesmo com medo você foi, tem muitos outros medos e ela foi igual, não vou contar todos aqui, mas com medo você foi em todos. Agora, você tem novos medos para superar e alcançar, ou agora você está mais estável, mais tranquila, está onde você queria estar, como mãe, como empresária? Como, assim, aonde eu queria estar... Ainda não, né? Porque a gente sempre sonha em ter mais, não digo ter mais por ter, mas a gente sonha em evoluir, né? Tipo, a gente não vai parar só com o Jornal da Fronteira. Não vai parar só nisso. Não, quem sabe um dia a gente tem outros negócios e tal. Sim. Principalmente que nem eu falei, o Luiz é muito pra frente, ele me puxa um pouco, porque eu sou mais medrosa, mas ele sempre fala, Tati, a gente tem que sempre buscar coisas novas. Então vem mais coisas, vem mais medos pela frente que você vai derrubando. Vou ter que ir superando os meus medos. E com as meninas agora trabalhando com você. A gente tem que ensinar os filhos desde cedo como que é as coisas, principalmente, tipo que nem a Heloísa, querendo ou não, ela era pequena, mas ela passou tudo que a gente passou, ela vivenciou o que a gente passou. Então, assim, eu lembro que o ano passado eu falei para ela, filha, você teria que ajudar a mãe e o pai no jornal, que se ela me ajudasse no jornal com coisinhas mais básicas, claro que o que estava dentro do alcance dela fazer, já me ajudaria e a gente ia ensinando ela que precisa... uma profissão. Isso, que precisa trabalhar, saber de onde saem as coisas e tal. E daí ela, no momento, ela não quis muito, sabe? E... Quer dizer, o ano passado que eu me refiro a 2022. Aí o ano passado, 2023, chegou um momento que lá por abril, ela falou, pai, o que eu vou te ajudar a fazer no jornal? Eu quero começar a trabalhar. Ela veio e falou isso pra gente. Deus falou, então é o momento de você ajudar nós. Acho que foi em maio. Daí em junho, julho, por aí, ela começou a ajudar nós. Ela tá lá até hoje, claro. Faz pouco tempo, mas tipo assim, se aperfeiçoando, Luiz ensinando, explicando bem para ela como que faz as coisas e ela... Mas ela veio do teu incentivo, a mamãe incentivando uma filha que precisa trabalhar, correr atrás dos seus sonhos. Ajudar, né? Que por mais que o pai e a mãe possam dar, ela tem que ter o querer dela e construir a vida dela. Isso. Principalmente como mulher, né? Ela vê a mãe fazendo isso e vai seguir o caminho. E ela, como ela estudava de manhã, então de manhã ela estuda e à tarde ela ajuda nós no jornal. Aí a Natália tem 14 anos, esse ano eu falei que eu ia levar ela a ajudar nós também. A Natália vai ser famosa. A Natália, YouTuber, que nem você falava. Ela vai ser famosa, eu já vejo a Natália muito famosa. Ela não tem vergonha assim que nem eu em frente às câmeras. Ela é muito evoluída. A Natália...
Na verdade, ela veio de uma geração de internet. Bem que muito dizem que se você tem 2 filhos, o primeiro filho que você tem é daquele jeitinho ali, o segundo vai ser completamente o oposto. E as minhas duas, eu posso, mais do que ninguém, eu posso dizer que realmente quem vai ter o segundo filho, te prepare que o segundo é o oposto do primeiro. A Heloísa é mais calma, tranquila, bem de boa, assim, não está preocupada com as coisas, bem tranquila. A Natália, meu Deus do céu, ela é totalmente diferente. A Natália vai ser famosa. A Natália não... E desde pequenininha ela sempre adorou fazer apresentação pro Dia dos Pais, pro Dia das Mães. Comunicativa, muito comunicativa. Ela tinha um canal no TikTok, ela era bem pequenininha. Ela tinha um canal. Nossa, ela fazia cada vídeo, ela fazia... E daí chega numa fase da idade deles que eles têm um pouco de vergonha, né? Ela parou. E agora ela não... Mas eu achava que ela... Eu sempre achei que ela vai ser famosa. Eu não sei porque eu olho pra ela e digo, essa menina vai. Porque ela tem um perfil de uma comunicação, uma simpatia, uma beleza, assim, que vai. E ela não tem vergonha, Luísa, mais envergonhadinha, mais na dela. A Natália já é mais... Sim. Tati, eu adorei conversar com você. Adorei que você nos contou na sua história. É uma história inspiradora, né? Mostrar como as mulheres podem incentivar, estar ao lado outras mulheres ao lado dos seus maridos e construir uma empresa sólida, né? Já veio sólida, mas continuou. Há tantos anos ela continua ainda muito sólida, muito respeitável. E todos com medo que você foi. Eu queria que as pessoas soubessem dessa sua história. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu confesso que eu estava um pouquinho com nervosa, medo. Né? Confesso que eu estava com um pouquinho de medo, porque, que nem você disse, a gente tem o podcast, mas eu ainda não apresentei nenhum episódio. Eu não apresentei nenhum episódio, ainda ele brincou comigo hoje de manhã, eu falei assim... Falei que eu ia roubar o posto dele, ele falou, mas pode ficar à vontade. No próximo mas eu ainda não tinha feito nenhum, eu tenho um pouquinho... Porque o nosso, na verdade, é ao vivo. É mais difícil? Então eu tô com medo de ir. Agora eu vim no seu, você vai ter que ir no meu. Não, eu vou, mas você podia me entrevistar, né? Quem sabe? Quem sabe? Agora você já perdeu o medo, Quem você sabe? vai. Daí fica até legal, porque, por exemplo, no nosso podcast, posso dizer, eu fui no podcast da doutora Tayana, agora eu estou entrevistando ela aqui. Uma Quem troca, sabe? Né? Uma troca de... Na verdade, o meu é um projeto muito pessoal. O de vocês é um trabalho jornalístico muito bacana, que abrange, que nem você diz, várias cidades, várias pessoas. O meu é bem coloquial, bem pessoal, meu projetinho. Sim, então é um projeto do teu ramo, né? Isso, o nosso bem, já é mais... Bem maior, bem mais abrangente. O meu é só de mulheres, né? Então eu queria que você inspirasse outras mulheres. Eu fiquei muito feliz com a sua vinda. E obrigada pelo convite, eu adorei. E estamos aí. Esse foi a nossa entrevista com a Tatiane Montagner, dona do Jornal da Fronteira. Espero que todos vocês tenham gostado. E a gente quer agradecer nosso patrocinador, a WRX Incorporadora. Se você tem um sonho de ter sua casa própria num lugar maravilhoso, entre em contato com a WRX Incorporadora.